Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que uma pessoa, quando ela é privada da sabedoria, nem ela vendo, ela não consegue entender? Porque é que quando uma pessoa ela está transgredindo, ela até vê os erros dos outros, ela até diz entender da visão que o outro tem. Então tudo que está acontecendo na vida dos outros, ele diz saber, ele diz entender. E aí Deus diz que essa pessoa que ela diz ter sabedoria, mas ela sendo privada da sabedoria, ela não consegue entender nada pela visão. Então só ele vai querer ter razão. Então a sabedoria é um dom que vem de Deus, é um dom espiritual. A inteligência você encontra nos livros, você busca ter inteligência. Quer dizer, tem pessoas que não sabem ler, mas têm riquezas, têm dinheiro e consegue até usufruir bem daquilo que tem. Onde tem pessoas que têm, mas não consegue usufruir do que tem. Ele é ausente de conhecimento e de sabedoria, mas ele diz entender tudo da vida dos outros e da vida deles, eles não conseguem nem ouvir, nem sequer querer saber. Então quer dizer, uma pessoa que ela é privada da sabedoria, ela tem alguns comportamentos, que é o que eu vou explicar aqui para você. Uma pessoa quando ela é inteligente, ela entra num problema e ela busca conhecimento para como sair daquele problema. O sábio, ele nem sequer entra no problema, porque ele tem sabedoria. E aquilo que ele bota o olho, ele consegue entender, ele consegue crer no que ele está vendo. E aí ele vai ouvindo, ele é guiado por uma voz, ele tem um sentimento, uma conduta, uma direção de vida, né? E ele vai aprendendo até pela visão. Ele não precisa entrar num problema para ele entender que aquilo é um problema. Onde uma pessoa que ela não tem sabedoria, ela vive no problema, mas ela diz não ter problema nenhum. Ela não é convencida nem sequer pela visão. Você vai falar para uma pessoa que ela está tendo um problema, mas ela não é convencida daquele problema, porque não tem sabedoria. Uma pessoa inteligente, ela entra no problema, aprende com ele e aprende a sair do problema. Quer dizer, uma pessoa que ela é privada da sabedoria, ela nem sequer reconhece o problema. Então tem pessoas, um exemplo, você vê uma mulher sofrendo com o marido, com um homem, né? Mas ela não é convencida que ela sofre com aquele homem. Às vezes alguém de fora diz, meu Deus, esse homem maltrata tanto essa mulher. Ou esse homem escraviza tanto, se aproveita tanto dessa mulher, mas ela não é convencida da própria visão. E se você for dizer a essa pessoa, né, que você tá vendo que ela é roubada, usurpada, enganada ou traída, ela vive no problema, mas ela não tem visão daquele problema. Uma pessoa de fora, ela tá vendo o problema que a pessoa que tá dentro do problema, ela não consegue ver assim. Ela não consegue ouvir assim. Você não consegue nem sequer mostrar o problema para essa pessoa, mas você percebe na expressão da pessoa. Você percebe no comportamento da pessoa, naquela pessoa que ela é agoniada, temerosa, brava, impaciente, né? Que ela tem algum problema. Mas se você for dizer para a pessoa, ela não acredita assim, não vê assim, não consegue sair do problema, porque ela nem sequer vê aquele problema. Quer dizer, ela é privada da sabedoria. Esse tipo de pessoa que Deus explica em Jó, ele é privado da sabedoria. Então, quer dizer, tem alguns comportamentos que em Jó Deus explica, que é o que eu vou explicar aqui para você, de pessoas que ela é privada da sabedoria. Ela está transgredindo, ela está vivendo um problema que ele é de geração, ele sabe que tem problema, mas ele não quer ser convencido da própria visão. Ele tem medo de sofrer,
ele esconde o próprio sentimento, o próprio comportamento, a pessoa que está nesse grau espiritual, nessa negatividade, né? Ele vai buscar uma visão, ele busca como é que ele vê o mundo, como é que ele entende as coisas. Então eu conheci uma pessoa que ela disse assim pra mim, quando eu vivia com o meu marido, que ele era narcisista, né? Eu percebia, meu filho não se dava bem com ele e era o maior empecilho para os dois se dar bem. Meu filho não falava bem, criança, ainda criança. E ela disse, agora que eu me separei do meu filho, agora ele tá se dando bem com o pai. E o pai é narcisista, né? E ela diz que agora que percebeu a maldição hereditária, né? Já percebeu na vida do filho dele mais velho com outra mulher. E quando ela percebeu a maldição na vida do filho dela, maldição hereditária, ela fez uma oração para Deus tirar a vida do filho dela. E ela veio conversar comigo, né? Perguntou, será que eu agi mal? Eu disse a ela, claro que você agiu mal. Você agiu super errado. Mas o que é que ela não viu? Quer dizer, ela já viu a maldição na vida do filho. Porque ela disse, quando eu morava com ele, os dois não se davam bem. Agora que eu não moro mais, o pai quer estar com o filho quer estar com o pai, ele está agradando o filho e está o tempo todo com o filho. Quer dizer, eu já tive visão que vai herdar o mal que ele é de geração. Que o pai tem vícios, vive na prostituição, na fornicação, na perversão, né? Quer dizer, a conduta do pai é toda errada e agora que eles se separaram, os filhos estão se dando bem. A mãe teve a visão, mas não teve a razão disso. Ela não consegue ser convencida da própria visão. É fácil a gente ver o problema na vida do outro. É muito fácil a gente ser convencida da visão do que está acontecendo com o nosso filho, do que está acontecendo com o nosso pai, qual é o problema que está sendo gerado ali, qual é o erro que aquela pessoa pratica, por que é que ela vive endividada, por que é que ela é irada, por que é que ela não ouve ninguém. A gente consegue identificar os erros dos outros muito fácil. Imagine na vida dos filhos, a pessoa consegue ver, mas para você entender sobre um problema de geração na sua própria vida, a pessoa tem que ter sabedoria. E a pessoa que ela é ausente da sabedoria, Deus explica que ele é usado para passar o problema que ele é de geração. Quer dizer, se eu tô no meio de um problema, de uma maldição, de um problema de geração e eu não sei do meu comportamento, do meu sentimento, onde foi que eu errei, quer dizer, é muito mais fácil. Agora que meus filhos estão crescendo, eu ver na vida dos meus filhos. Mas se eu não tenho a sabedoria, eu vou errar na fala, na conduta, no julgamento, no sentimento. E Deus explica isso, que a pessoa ela vive pela visão, ela vive pelo que vê. Ela só não entende o que vê. E a maioria deles não quer entender. Eles não conseguem entender porque não quer buscar. Não quer se ver. Não quer se arrepender. Então, quer dizer, essa conduta da pessoa, esse sentimento da pessoa, tá lá no subconsciente. O que significa o subconsciente? A sua consciência, uma pessoa, ela às vezes não tem consciência do próprio comportamento. Imagine do subconsciente, que você não é aquilo que você pensa que é. Você vai reagir, você reage a uma situação. Então, uma pessoa que ela não tem consciência do próprio sentimento, do próprio comportamento, ela vive reagindo às situações. Ela não tem as rédeas do próprio sentimento. Ela não tem o controle do seu comportamento, do seu sentimento, porque ele não tomou a rédea do comportamento dele. Ele não reconhece o comportamento dele. Então, ele é reativo. Na reação da pessoa, você percebe na reação da pessoa quando ela é obrigada a ver aquilo que ela não quer ver. Aquilo que ela não consegue entender, aquilo que ela vive fugindo.
ela vive fugindo de uma própria realidade. Quer dizer, tá lá no subconsciente da pessoa. É um sentimento que já foi criado lá na infância, lá na velha geração, e eu vivo fugindo de uma emoção ruim, eu vivo fugindo de um comportamento, de um sentimento, então eu vou vivendo de fuga. A pessoa que ela não toma rédea, que ela não tem visão do próprio sentimento, é um coração pervertido, que a Bíblia chama, é uma pessoa corrupta, é uma pessoa que só vê as coisas como ele quer ver, quando ele precisa ver, ele não vai conseguir ver. Ele não vai conseguir entender. Por isso é que essa moça disse para mim que teve essa oração, chorando para Deus. Se for para eu ver o meu filho herdando o mal de geração, que é do pai, o pai nos vícios, o pai na prostituição, o Senhor tire a vida do meu filho. Eu não quero. Não quero passar por isso. Não quero ver isso na vida do meu filho. Quer dizer, ela não tem conhecimento do próprio sentimento. Entende o que é que Deus explica? Ele não tem controle do emocional, ele não tem consciência da sua própria consciência, ele não vê as coisas como de fato e de verdade elas são. Por quê? Porque ele vive fugindo de uma emoção. A pessoa, ela vive fugindo da própria visão. Ela vive de fuga. Então eu separei aqui alguns comportamentos para eu ler em Jó. Porque é que quando se unem um problema de geração, principalmente filhos, que volta para a casa dos pais, que estão vivendo num problema que ele é de geração, a pessoa já vive ganhando e perdendo, vive adoecendo, vive numa vida estagnada, vive insatisfeita, vive indignada. Então Deus explica lá em Jó como é que ele vê, como é que essa pessoa vê o mundo. Ele vive fugindo. Então você vai ver na fala da pessoa, no comportamento da pessoa, ela dizer como é que ela pensa, como é que ela sente. E tá lá em Jó, Deus explicando isso. Como é que ele vê, como é que ele sente, como é que ele entende quando ele é privado da sabedoria. Ele é privado da sabedoria. Então, a inteligência, eu expliquei para você, a sabedoria é algo que vem de Deus. Então, por isso você vê pessoas que não sabem ler e escrever e são ricas. Tem dinheiro. E às vezes consegue até usufruir bem daquele dinheiro, né? Vai depender da conduta da pessoa. Quer dizer, é uma pessoa que tem o dom da sabedoria. Ela não precisou estudar para aprender a ganhar o dinheiro. Aprendeu, investiu, soube ganhar e soube se permanecer ali, ganhando. Mas a pessoa que ela é privada da sabedoria, que ela entra na condenação de Deus, geralmente esse tipo de pessoa, ele não quer saber por que ganha e perde. Ele não quer entender nada pela visão. Ele vai buscar uma superação. Uma forma de ver, uma forma de entender. Então, geralmente, esse tipo de pessoa, ou ele tem crises de ansiedade, ou ele tem uma depressão oculta e vive escondendo, fugindo dessa depressão. Então, a maioria deles vivem indignados, vive insatisfeito e ele não sabe a razão. Então, é fácil ele estar sempre dizendo que entende das coisas dos outros. É fácil você ouvir essa pessoa dizer que sabe. Eu sei que o meu filho já herdou a geração do pai. Eu sei que a minha filha me condena de tudo, me culpa de tudo. E eu tento ajudar e eu não consigo ajudar. Mas a pessoa, se ela não tem sabedoria nem para a vida dela, como é que ela vai conseguir ajudar a vida dos outros? Deus explica. Ele não consegue ajudar. Ele busca uma visão. Essa pessoa, ela busca uma visão, que é o que eu vou explicar aqui para você. Então, em Jó, Deus explica, e antes de eu ler, eu vou explicar para que você entenda. Então, ele vive contando os meses, o tempo. Essa pessoa que vive dessa forma, que eu expliquei para você. Então, geralmente, a pessoa, ela já identificou que não é feliz. Então, ela vai dizer, não, mas eu vou ser feliz quando eu me formar. Ela pensa assim. A mente cauterizada, entende? Ela diz, não, eu não sou feliz porque eu não tenho uma casa.
Se eu tivesse uma casa, eu sou feliz. Não, eu não sou feliz porque eu não me formei, mas quando eu me formar e ganhar o meu dinheiro, eu vou ser feliz. Não, eu não vejo a hora dos meus filhos crescer. Quando meus filhos crescer, eu vou ser feliz, porque é os meus filhos que empatam a minha vida. Deus explica isso lá em Jó, a forma dele pensar. Isso está escrito em Jó, como é que ele pensa. Então ele está sempre no excesso do futuro, pensando, eu não sou feliz agora porque eu preciso disso. Se eu tivesse um carro, eu era feliz. Se eu tivesse uma casa própria, eu era feliz. Se eu tivesse formada e já recebendo o meu dinheiro, eu era feliz. Não vejo a hora dos meus filhos crescer. Se meus filhos não fossem pequenos, eu era feliz. Essa é a mentalidade de uma pessoa que está com a mente cauterizada. Então, ele está sempre buscando uma razão, uma superação, uma sugestão. Por que é que ele não é pleno? Por que é que ele não tem a plenitude da vida dele? Por que é que ele não usufrui da boa vida dele? Então ele está sempre no excesso do passado ou no excesso do futuro. Geralmente, quem é narcisista, ele tá nesse excesso, no excesso do passado, né? Se eu tivesse, se eu conseguir isso ou aquilo, é que eu vou conseguir ser feliz. Então Deus explica em Jó, ele tá contando o tempo. Ele está contando os meses. Ele não consegue viver a plenitude dele. Ele não consegue usufruir bem da própria visão. Entende? Porque ele está privado da sabedoria. Então, por algum motivo, a pessoa entrou nesse estágio espiritual. Ou por ter pactos, ou por viver na prostituição. Por algum motivo, a pessoa não consegue usufruir do que ela está fazendo. Né? Aí o homem diz, não, quando eu casar eu vou ser feliz, quando eu tiver um filho eu vou ser feliz. Quando? Tá sempre buscando na mente dele quando é que ele vai conseguir almejar essa felicidade, que ele já identificou que não é feliz. Mas algumas pessoas vão dizer, eu sou feliz sim, eu já sou feliz, mas sem querer ver o cenário da própria vida. Ele limita o que é que ele vê, o que é que ele quer ver, como ele quer ver. E por quê? Porque ele vive fora do tempo. É isso que Deus explica em Jó. Essa pessoa, ela vive fora do tempo. E ela não entende essa razão. Então, quer dizer, juntou-se um problema de transgressão junto com iniquidade, não quer saber de remissão, não acredita em perdão, pode até ser um religioso, mas não quer se ver, não quer sentir, então ele está sempre buscando uma visão própria, uma satisfação própria. Então é fácil a gente ver, né? Que a mulher está sofrendo na mão daquele marido, que aquele homem é dominado pela mulher e não consegue nem usufruir do dinheiro dele, né? Que o homem suga a mulher financeiramente. É fácil a gente ver pela visão a vida dos outros. Mas se você for dizer àquela pessoa, ela nem acredita e nem sequer vê quando ela é privada da sabedoria. E Deus explica isso. Quando eles se encurvam, lança-se para os seus filhos as suas dores. Quer dizer, quando ele pensa em mudar, quando ele tenta mudar, quando ele se encurva, essa pessoa, ela vai lançar as suas dores nos filhos. Quer dizer, ele vai passar toda a sua experiência, tudo aquilo que foi gerado dentro dele, ele vai ensinar os filhos. Como é que os filhos têm que ver o mundo? Como é que os filhos têm que ver as pessoas do mundo? Então, quando ele se encurvar, quer dizer, quando ele quiser mudar, quando ele quiser se aproximar desses filhos, quando ele tentar conviver com os filhos, que ele está com a mente já cauterizada, um sentimento dentro dele cronificado, quer dizer, então, se tem depressão, se tem crises de ansiedade, geralmente é uma pessoa narcisista. É uma pessoa que tem transtornos mentais. Então, ela está buscando, fugindo do sentimento, fugindo da responsabilidade da visão, sem entender a razão do que Deus fala. Entende? Você vai ouvir da boca dessa pessoa que está nesse estágio espiritual, da ausência da sabedoria, a pessoa dizer, não conte comigo para nada. Olhe, eu tô aqui, mas você não conte comigo. Se você fizer a comida, eu como. Se você não fizer, eu como o que tiver. Faça de conta que eu não existo. Eu tô aqui, mas não conte comigo para nada, porque ele não tem mais satisfação.
de agradar a pessoa. Isso está escrito lá em Jó. Ele vai dizer pela boca que você não conte com ele, porque ele quer fazer aquilo que lhe dá vontade. Ele vive por uma vontade própria. Ele vive por um sentimento próprio, por uma razão própria. Então a pessoa diz, não conte comigo. Não conte comigo. Não é porque eu tô dentro de casa que eu sou obrigada a fazer alguma coisa para lhe agradar, não. Não conte comigo. Se você fizer, eu como. Se você não fizer, eu não como. Né? Ele ri de tudo. Essa pessoa que tá nesse estágio espiritual. Sabe aquelas gaitadas da vida alheia? Tá lá em Jó. Tá escrito em Jó. Ele ri da maldade dos outros, do que aconteceu de ruim da vida dos outros. Ele ri de tudo. Mas ele não ouve a voz do seu condutor. Quer dizer, às vezes alguém vai dizer, fulano, não faça isso. Fulano, não seja assim. Tá errado a forma que você vê o mundo. Você tá errada. Ela não quer ouvir. A pessoa, ela não quer ouvir. Porque ela vive por uma razão própria. Por um sentimento próprio. Então, ele ri de tudo. Ele vive dando aquelas gaitadas. Então, quem não entende sobre alma e espírito diz, agora fulano tá feliz. Fulano agora é feliz. Onde essa felicidade é momentânea, rasa e que traz consequências. Mas ele não tem visão nem que tá vivendo algum tipo de problema. A pessoa não vê assim, não acredita assim, não quer sentir, não quer falar, não quer saber. Então ele está vivendo, Deus explica lá em Jó que é como pessoas que vivem no mesmo reino, mas cada uma com a sua visão. É isso que explica lá em Jó. Estão vivendo dentro do mesmo reino, no mesmo ambiente, mas com condutas diferentes, cada um vivendo por uma razão própria. Entende? Então Deus diz, a região montanhosa é o seu pasto, andam buscando o que é verde. Quer dizer, eles andam buscando alguém que não entenda, alguém que ele possa se mostrar, alguém que ele possa contar papo, contar vantagem. Ele busca uma região montanhosa buscando o que é verde. Quer dizer, aquilo que as pessoas não entendem. Ali eu vou poder contar papo, contar vantagem, eu posso dizer o que eu quiser. Então, a pessoa está querendo se ver bem, se mostrar bem. Por isso ela está buscando coisas verdes, pessoas imaturas, pessoas que não têm inteligência, pessoas que não vai poder dar uma palavra por ela, incentivar ela em nada, que ela vai poder reinar. Por isso ele busca uma região montanhosa e verde. É isso que Deus está explicando lá em Jó. Então ele vai sempre buscar uma pessoa que ele possa ser ele, e ele vai dizer quem ele é, a conduta, a como ele se vê. Essa pessoa, ela vai dizer como é que ela se vê. Que tem 3 graduação, que tem capacitação, que se formou, que se graduou, que fez doutorado, mas não exerce nada disso. Entende? Ele está buscando essa região. Uma região que ele domine, que ele se veja, que ele se capacite, se gradoe, ele mesmo ali, porque ele precisa se ver bem. Mas não quer dizer que essa pessoa está bem. Ela não tem controle emocional, ela é doente, ela é transtornada, mas ela está limitada. Ela está limitada. Entende o que é que Deus está explicando lá em Jó? E eu vou ler para que você entenda. Então Deus diz que ele está revoltado, ele não quer mais ver a própria visão. A indignação tomou conta. A indignação tomou conta dessa pessoa. Ele perde o prazer de servir. A pessoa que ela está nesse estágio espiritual, se ela tinha vontade de cozinhar, ela não tem mais vontade de cozinhar. Ela perde os prazeres das coisas boas. Então, quer dizer, Deus pergunta lá, você vai servir ao selvagem? A uma pessoa que é selvagem? Você vai servir a uma pessoa que você não ela vai perder os instintos. A pessoa, ela perde a vontade, ela não tem mais vontades.
Ela vai buscar uma vontade própria. Então, se a pessoa sofreu no casamento, né? Gostava de cozinhar, gostava de fazer comidas, gostava de ensinar. Aquilo que ela sofreu lá, agora ela perdeu. Ela perde essa vontade, essa satisfação. Então, ela vai buscar coisas novas. Então, ela mesma vai dizer, não tenho mais vontade de cozinhar, não tenho mais prazer de fazer. Se tiver, eu faço. Quando eu tiver com vontade, eu faço. Mas se eu não tô com vontade, eu não faço mais nada para agradar ninguém. Porque eu fiz e nunca prestei. A pessoa tá revoltada. Entende? Então, ele perde os prazeres. Ele vai buscar servir para dominar. Quando essa pessoa quiser servir, ela vai servir para dominar. Então, ela vai buscar servir, por exemplo, quando ela se encurva para o seu filho, ela vai servir aquele filho, ela vai querer ensinar, ela vai querer passar alguma coisa para ela, mas não pelo filho, e sim para dominar aquele filho. A pessoa que ela está nesse estágio espiritual, Deus explica, se for os pais que está nessa situação de depressão, né, com essas crises, que é narcisista, ele até acolhe o filho bem. Na hora que o filho vem com o problema, ele até dá vantagem o filho. Tá lá escrito em Jó. Ele dá vantagem para controlar e para dominar aquela pessoa. Mas depois ele vai querer ser, né? Dependendo da família, é até prazeroso, é até vantajoso. Você, por exemplo, se você é filho único e seu pai bota toda a responsabilidade no trabalho na mão daquele filho, para o filho, ele tá na satisfação. É o prazer dele. Ele aprendeu, ele evoluiu, ele se graduou, o pai botou toda a responsabilidade, deu vantagem àquele filho, mas com uma intenção de dominar o filho. É isso que Deus explica lá em Jó. Ele deu, mas para dominar o filho, para querer que o filho não saia mais da presença dele, das rédeas dele, do controle dele. Então, para o filho, isso está tudo bem. Em algumas situações, o pai ou a mãe, ele vai jogar a carga no filho, ou o filho vai jogar a carga na mãe ou no pai. Entende? Quer dizer, a mãe vai fechar os olhos. A mãe não vai cobrar desse filho, exigir desse filho, porque ele vai estar com pena, já sofreu lá, já perdeu, quebrou a cara, né? Foi largada por algum amante, casos assim. Então a mãe fecha os olhos e não fala mais nada e se submete ali àquela situação sem querer saber da verdadeira razão. Mas depois essa mãe vai ficar indignada. Sabe aqueles filhos que voltam para casa da mãe, mas joga? Eu já vi casos de homem jogar até a esposa nas costas. Esposa e filho da esposa dentro da casa da mãe. E um vivia para um lado, outro vivia para o outro. E era a mãe dele que cuidava do neto, que nem era dela, e do neto dela. Quer dizer, escravizava a própria mãe, né? Não tem ninguém ali para ajudar a lavar uma roupa, lavar um prato, entendeu? Quer dizer, é a mãe que vai agora vai acolher aquela família, achando bom que a família tá voltando. Às vezes é uma filha separada, às vezes é um filho separado, às vezes é até o casal que vem de outra cidade, mas um vai trabalhar, outro vai estudar, mas joga a responsabilidade na mão daquela pessoa ali. Ela vai suprir, ela vai fazer o papel, ele joga a responsabilidade que é dele no outro. E às vezes alguém diz, fulano, você tá errado. Você tá escravizando a nossa mãe, ou a minha tia, ou a minha família. Eu tô vendo o que você tá fazendo. Você jogou aí, ó, os filhos para ela tomar conta. Ela que lava, ela que cozinha, ela que passa. A mãe tá ali calada, submissa. A mãe, ela aceita porque ela tem aquela visão. Ela busca uma visão, mas como é que ela vê isso? Mas quem tá de fora vê. Que a pessoa tá escravizando, que a pessoa tá puxando pela corda, que a pessoa não veio para somar, ela não veio para ajudar. Não ajuda o outro. A pessoa que ela tá nessa situação da alma, ela não pensa no outro. Quer dizer, eu vim para dar mais trabalho à minha mãe? Não, vamos dividir o trabalho.
Vamos dividir, vamos para não ficar ruim para uma pessoa só. Não, ele joga a responsabilidade e o outro pega a responsabilidade que não é dele. A carga pesa para cima da pessoa. Entende? Onde Deus explica isso para que você entenda? Os privados de sabedoria são pessoas que buscam uma sabedoria própria, uma razão própria. Em Jó 39, 2. Então aqui Deus está falando tudo sobre um problema de geração. Problemas hereditários. Que às vezes aquela filha ou aquele filho volta para casa do pai e aquele pai, aquela mãe acha bom, acolhe, ajuda, mas cada um com uma visão. Cada um com um jogo de manipulação, cada um com uma razão própria e termina não pegando a visão. Então, esses filhos, o que é que acontece com esses filhos? Ele acredita que está no domínio, que está no controle. Às vezes ele diz, não se meta, não é da sua conta. Ela é a minha mãe, tá me ajudando, cada um tem a sua visão. Mas depois, esses filhos que fazem isso, eles vão ver que tá vivendo o mesmo problema que ele é de geração dos pais. Os papéis só vão trocar de papéis ali. Os papéis só são trocados de papéis. Então, o filho que está numa situação dessa e não busca conhecimento nenhum, ele acredita, eu vou ser feliz quando eu exercer minha profissão, vou ser feliz quando eu me formar, vai ser feliz nunca. A pessoa que está vivendo assim, ela não é feliz nunca. Depois ela vai ver que ela está vivendo justamente os papéis que ela se colocou ali. Ela não quis saber por que entrou na mão do narcisista. Ela não quis saber por que entrou no problema de geração. Como sai desse problema. Como quebra um problema de geração. Ele não quer saber. Então ele tem a visão da vida dos filhos. Mas da vida deles, ele vive na inércia. Ele vive entregue. Então cada um busca se apoiar. Cada um busca se apoiar um no outro. Entende o que é que Deus está explicando aqui em Jó? Então Deus diz, contará os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Contará os meses, ele vive contando o tempo. Então ele vai dizer, né? Eu vou ser feliz quando contarás o tempo. Ele vive contando o tempo. Não vejo a hora dos meus filhos crescer para eu sair dessa agonia. Só tô passando por isso por conta desses filhos. Só tô passando por... Entende? Porque ele vive tomado pelo sentimento, pela uma emoção. Ele vive transgredindo um problema que ele já é de geração. Um problema que ele já é de geração. Então as pessoas dizem assim, mas cada um tem direito às suas escolhas. Mas ele não sabe nem o que escolhe. Ele é movido pelo impulso. Ele reage às situações que acontecem na vida dele, porque ele não tem controle emocional. Geralmente esse tipo de pessoa é altamente ciumenta, altamente brigona, altamente controladora e vive sofrendo. Mas ele não quer ver o sofrimento da forma correta. Ele não busca conhecimento do que está passando. Ele vive de fuga, vive de riso. Vive de falar mal, vive de rir, vive de julgar, vive de brigar. E ele tá vivendo o problema da geração. O problema que ele é de geração. Entende? Contará os meses que cumprem. Ou sabes o tempo do seu parto? Quando se encurvam, produz seus filhos e lançam de si as suas dores. Ele só vai buscar querer mudar quando os filhos estão grandes. Curvam-se, é isso que Deus... Quando se curvam, produz seus filhos e lançam de si as suas dores. Quer dizer, então, cada um que está numa situação dessa não entende a visão. Não entende o que está vendo. Porque não crê no que a Bíblia diz. Eles dizem, né? A Bíblia foi feita por homens. Só obrigado a crer em Deus. Cada um tem direito às suas escolhas, né? Seus filhos enrigam, crescem como um trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Geralmente quem sofre esse problema de maldição, que é de geração, quando os filhos voltam, começam as brigas, as contendas. Então Deus diz, quando eles saem, não voltam para elas. Quando volta, começam os conflitos. Então, ou os pais querem se aproveitar dos filhos,
começa a fazer dívida para os filhos manter a casa, para os filhos não sair mais, começa a se vitimizar, entende? Então, cada família é de uma forma. Outros pais já jogam responsabilidade nos filhos, apoiando, dando trabalho, dando emprego, dando apoio, mas para dominar, tá tudo aqui escrito. Quem despediu livre o jumento montes e quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o ermo por casa. O ermo quer dizer um deserto, tá? É pessoas que vivem no deserto da alma. Ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por morada. Ri do ruído da cidade, ri de tudo, como eu expliquei para você, eles ri de tudo. Ri do ruído da cidade e não ouve os montes gritos do condutor. A região montanhosa é o seu pasto e andam buscando tudo que está verde. Ele busca aqueles que não entendem, aqueles que não sabem falar uma verdade. Eles buscam uma verdade própria, um sentido de uma visão própria, entende? Ou querer-te-á servir o boi selvagem, ou ficará no teu curral. Quer dizer, se eu estou no meu curral, ó, faça de conta que eu não estou aqui. Eu moro aqui, mas eu não sou escravo de ninguém, não. Se você fizer, eu como. Se você não fizer, eu como do mesmo jeito. Quando eu não vivia aqui, como era que vocês faziam? Como era que vocês se viravam quando eu não vivia aqui? Agora, porque eu vivo aqui, você quer que eu mantenha, você quer que eu faça tudo. Então, cada um está vivendo na mesma casa com uma visão própria, com um sentido próprio. Entende o que Deus está explicando? Então Deus diz, a região montanhosa é o seu pasto e ando buscando tudo que é verde. Ou querer-te-á servir o boi selvagem, ou ficará no teu curral. Ou com cordas amarrarás no arado ao boi selvagem. Quer dizer, ele vai, mas para dominar. Ele vai amarrar com cordas. Ele só quer as pessoas se for para dominar, para controlar, para ter vantagem. Então Deus diz, ou com cordas amarrarás no arado o boi selvagem, ou escavará ele os vales após ti. Vai escavar com a mão, cava a cova com a própria mão, porque ele vive por um sentido próprio, por um sentimento próprio. Então Deus diz, ou confiarás nele por ser grande a tua força e deixarás o seu cargo ao teu trabalho. Quer dizer, vai confiar no trabalho, vai deixar a responsabilidade para os filhos vai até ver como algo bom. Vai até ver como algo bom. E se for bom, o pai ou a mãe não quer dominar para controlar, e sim para ajudar a pessoa. Caso se for coisa ruim, ele quer para dominar. Agora não sai mais, né? E a pessoa às vezes fica ali mesmo. E acha até bom. Vai depender do caso, né? Ou fiarás dele que te torne o que semeaste e o recolha na tua eira. Ou fiarás, quer dizer, confiará que vai ter agora o retorno do filho. Aquilo que semeou. Meu filho voltou, agora o pai ou a mãe faz dívida para o filho pagar. Não tem mais como suprir a casa, só tem dinheiro para viajar, só tem dinheiro para comprar remédio. Tá sempre inventando uma dívida que é para o filho manter aquela casa já que ele voltou. Entende? É isso que Deus está explicando aqui. Ou fiarás dele que te torne o que semeaste e o recolha da tua eira. A avestruz bate alegremente as tuas asas, porém são benignas as suas asas e penas. É boa essa conduta? São benignas. Os avestruzes que batem, aí vai depender de cada família. Como é que você vê essa conduta dessa pessoa, né? Porque tem filho que vê que é visível que o pai tá sugando ele ali, que ele deu para tomar. Ele deu para sugar, ele deu para controlar o filho, ele deu vantagem para o filho, mas agora para ele ter vantagem,
Ele deu vantagem para ele ter vantagem. Ele deu o trabalho, mas para o filho trabalhar para ele. Para o filho ser submisso a ele. Ai que o filho caia fora, queira fugir fora da situação. Entende o que é que Deus está explicando aqui? Que a pessoa que não tem sentimentos pelo outro, ela busca uma visão de superação. Então ele dá vantagem para ter controle, para ter vantagem do outro. Entende que isso foi um dos meus casos. Quer dizer, me deu trabalho, me deu eu vivia de ganhar uma porcentagem mais alta, eu ganhava bem, mas não podia nada. Quer dizer, a pessoa dá, mas para controlar. Eu dou para controlar, é como eu quero, aqui é como eu quero. E muitos pais fazem isso. E é isso que a Bíblia está dizendo aqui. A avestruz bate alegremente as tuas asas, são benignas as suas asas e penas? Ela deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó. E se esquece de que algum pé os podem pisar, ou que os animais do campo, quer dizer, não ensinam nada para os filhos, entende? Essas pessoas não ensinam porque a maioria não sabem, não busca esse tipo de conhecimento. Os podem calcar, né? Quer dizer, então Deus diz aqui, ó, endurece-se com os seus filhos como se não fossem seus, em vão é o seu trabalho, mas ela está sem temor, não teme a Deus. Então, quando a Bíblia fala temor, é temor de Deus. Medo é uma coisa, terror é outra, tremor é outra. O temor é o temor de Deus. Eles não temem a Deus porque não conhecem. Então, por isso também endurece-se o seu coração. Então, endurece com os seus filhos, como se não fossem seus. Em vão é o seu trabalho, mas eles estão sem temor. Eles estão vivendo pelo sentido próprio, por uma razão própria, entende? Porque Deus o privou de sabedoria e não lhe deu entendimento. A seu tempo se levanta ao alto. Ao seu tempo, se for tudo como eu quero, eu posso até não me levantar. Mas Deus está explicando aqui. Ao seu tempo, ele vai se levantar a alto. Quer dizer, se for como eu estou pensando, você até se dá bem aqui comigo. Mas se for o país mesmo narcisista, terrorista, ele bota o terror. Eu dei, mas agora na minha casa só anda o que eu quero, você só faz o que eu quero, só come o que eu quero, só sai se eu quiser. Vai ter que ser como eu quero ou eu não quero. Entende o que Deus está explicando aqui em Jó? Que é uma total desunião familiar. E os filhos, para conseguir sair dessa situação, vai ter que ter sabedoria. Então, se ele vive dando gaitadas, se ele vive rindo, falando mal da vida dos outros, se ele vive julgando tudo por uma visão própria, por uma razão própria, se ele já vive no pecado, ele vai viver um problema que já é de geração. Ele vai viver o problema que é de geração. Então, ele acredita que vai conseguir ser feliz quando ele isso ou quando ele aquilo. Mas se ele já retornou, se ele já voltou para a casa dos pais, é algo sério. É algo sério, porque Deus diz, eu afasto para ajudar. Mas se voltou, voltou porque não buscava Deus. Voltou por uma situação. Voltou por conta de percas, de dívidas, de doenças. Entende? E a Bíblia toda diz isso. Então Deus diz, porque Deus o privou de sabedoria e não lhe deu entendimento. A seu tempo se levanta ao alto. Ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Ri de tudo. Sabe aqueles narcisistas que dá altas gaitadas das maledicências do povo, das coisas, de tudo ele faz uma graça e ele ainda acha que tá feliz. Mas se você for conversar dele a respeito da vida pessoal dele, você vê a tristeza nele. Você vê a aflição nele. Ele não quer sentir o que tá dentro dele ali. Por quê? Porque ele buscou uma fuga. Ele buscou uma visão, uma superação. Então ele tá vivendo, fugindo do tempo, contando os meses.
Ele está contando o tempo que vai ser feliz quando arrumar um emprego tal, quando fizer o doutorado tal, quando se capacitar em tal lugar. Mas se vive na fofoca, se vive rindo e falando mal da vida dos outros, provavelmente vai viver o problema que é de geração. Provavelmente. A seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Ou darás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço com crinas. Quer dizer, ele está falando mal às vezes e rindo daquilo que ele mesmo fez. Ele buscou uma visão. Como é que ele vê as situações? Como é que ele está vendo as coisas? Ele não pensa no que ele está vendo, para aprender com a própria visão. Entende? Então ele tá julgando, ele tá brigando, ele tá criticando, ele tá querendo bater nos filhos, ele tá querendo dominar os filhos, ele tá tentando controlar tudo, ele tá falando que entende de tudo. E mais adiante Deus explica a situação dessa pessoa, que ela tá prevendo o mal na vida dos outros. Aqui é só uma leiturazinha que eu tô explicando para você, né? Ou darás tu força ao cavalo, ou revestirá o seu pescoço com crinas, ou espantá-lo-ás como ao gafanhoto. Terrível é o fogoso respirar das tuas ventas. Deus diz, até o respirar dessa pessoa é uma mentira. Ela está vivendo, ela está buscando uma visão, uma autossuperação, como é que ela vê o cenário da própria vida. Mas eu pergunto a você, quando uma pessoa cai na mão de uma pessoa narcisista, as pessoas dizem assim na internet, mas não estava escrito na testa. Não estava escrito que a pessoa era narcisista ou que era ruim. Mas se já caiu na mão de uma pessoa que era narcisista, porque já é um problema de geração. Quer dizer, no primeiro ciclo da sua vida, você viveu um problema que ele é de geração. Você não tinha visão, não tinha sabedoria, mas você não pode continuar com essa mesma visão. Você não pode continuar fechando os olhos para os erros, julgando e botando a culpa de tudo que acontece com você na conta dos outros, na responsabilidade dos outros e não aprender com a própria visão. Não querer saber por que foi que eu caí num relacionamento ruim, num relacionamento tóxico, na mão de uma pessoa que engana, que rouba. Quer dizer, se é um problema de geração e eu não aprendi com nada, provavelmente meus filhos também vai cair na maldição. Vai cair no problema que ele é de geração. E como eu vou ajudar os meus filhos, é isso que Deus está explicando. Como é que eu vou ajudar os meus filhos se eu não tenho sabedoria? Se eu sou privado dessa sabedoria? Se eu já faço o que Deus diz, não faça isso. Não viva rindo da ruindade das pessoas, das coisas ruins da vida dos outros, porque como é que você vai aprender? Você vai falar para uma pessoa assim, sabe o que é que ela vai dizer? Pecar, todo mundo peca. Ah, todo dia a gente peca. Não quer aprender sobre o pecado. Não crê que o pecado tem consequência nenhuma. Não crê no mal de geração. Então até ele tem visão do mal da vida alheia. Por isso eu contei no começo essa história. Quer dizer, a mãe disse que pediu a Deus para tirar a vida do próprio filho, ao perceber que o filho não se dava bem com o pai, passou a se dar bem depois da separação. Por quê? Porque o filho agora vai aprender com o pai, a conduta do pai. A prostituição, os vícios, os palavrões, não se dava bem de ver a briga, a contenda, a maledicência, mas agora que não está mais no meio da maldição, agora vai para uma nova visão, né? O pai se aproxima desse filho querendo sondar a vida da mãe. Sua mãe já está namorando? E aí sua mãe está trabalhando? E aí, quando o filho chegar dizendo alguma coisa que a mãe não fez o que ele quis ou não faz o que ele quer, o pai ajuda a falar mal daquela mãe, jogar o filho. Ele ajuda a jogar o filho contra a mãe. A mãe ajuda a jogar o filho contra o pai. Porque eu não tô com seu pai, porque seu pai não presta. Porque eu não tô com seu pai vai me pagar. O seu pai, quer dizer, tá vivendo a maldição. Tá vivendo o problema que ele é de geração. Então é muito fácil eu ver a maldição na vida dos filhos. Eu ver como eu vi lá no passado. Você tá vivendo o mesmo problema que eu vivi lá no meu passado. O homem que eu arrumei era do mesmo jeito.
Queria me prender, queria me bater, queria me dominar, não deixava eu trabalhar, eu tive que fugir da mão dele. Quer dizer, a pessoa teve visão da maldição, mas porque entrou, não quer saber. Como sair, não quer saber. Por isso Deus diz, vai complementar o copo dos pais. Vai complementar o copo dos pais. Porque aquilo que eu só me vejo como a vilã, como vítima e não como vilã da situação, em algum momento eu também errei. Mas se eu não quero mudar, o que é que vai acontecer? É isso que Deus está explicando aqui. Quer dizer, são pessoas que vivem na mesma casa, cada um com uma visão, cada um com uma razão. Então, um faz o erro, o outro encobre o erro. Um faz o que quer, o outro, para ter aquela pessoa ali perto, não. Ela vai fazer o que quer. Já sofreu tanto. Bichinha, já sofreu tanto, já apanhou tanto da vida, né? Perdeu o marido, ou foi roubada, foi sugada financeiramente. Então, a mãe vai encobrir o erro desses filhos. Algumas mães encobrem, outras mães dão vantagem. Ou pai, eu tô dando só exemplo. Dá aquela vantagem, dá o trabalho, ele dá tudo, mas pra mandar, pra manipular, é isso que a Bíblia tá dizendo. Não é eu que tô dizendo. Ele dá para controlar. Então, em alguns casos, a pessoa tem até visão que foi ajudado, que foi bom, que é algo bom, mas ele botou o compromisso na vida daquela mãe ou daquele pai, quando é homem, né? Botou aquele compromisso. A pessoa, por estar no ativismo, trabalhando, ela não pensa, ela não estuda mais, ela não tem tempo mais. Quando ela menos esperar, ela tá vendo o mesmo problema na nova geração, nos filhos. Os filhos nos vícios, os filhos na prostituição, os filhos na maledicência, e ela nunca buscou a razão. A pessoa não buscou a razão, até mesmo tendo visão. A pessoa teve a visão. Quer dizer, a mãe chegou para mim e disse, eu já vi. O meu filho não era assim com o pai, e agora tá se dando... Como é que eu vou empatar? Não é empatar. É impor limites, é saber qual é a jogada disso no mundo espiritual, é saber que isso vai ter consequência na vida desses filhos, que não tem quem ensine nada a eles. Esses filhos que a mãe, se é uma mãe que crê em Deus, se é uma mãe que diz buscar a Deus, como é que ela vai ensinar esses filhos se ela está fazendo tudo errado? Se ela não tem uma palavra de sabedoria. Se a pessoa está privada da sabedoria. Porque uma pessoa que ela vive rindo das coisas ruins da vida dos outros, uma pessoa que naturaliza as doenças, as percas financeiras, a pessoa que não quer saber, ela é privada da sabedoria. Ela diz saber da vida dos outros. Ela diz entender sem querer ver nada, sem querer saber nada. Ele vai buscar uma visão, uma superação. Como é que eu vejo? Então, eu não perdi, eu me livrei. Sim, até que seja que a pessoa se livrou. Mas se livrou para continuar no mesmo erro? Para complementar o copo dos pais? É isso que eu quero que você entenda. Nem toda separação é perca, é livramento, né? Nem toda doença é maldição. Às vezes a pessoa adoeceu, foi também um livramento, foi Deus querendo ensinar alguma coisa àquela pessoa, mas a pessoa não quer saber a razão de nada. Deus diz, eles não querem saber, eles não querem entender, eles vão se apoiar um no outro. Eles vivem se apoiando um no outro. Uma pessoa que ela vive como Deus quer, o outro que não crê, que não quer saber, ele não vai conseguir conversar comigo da mesma forma. Porque ninguém vem falar mal de outra pessoa pra mim se a conversa não vai fluir. Se as pessoas vêm falar comigo mal da vida dos outros, porque eu também estou falando mal. Porque eu também estou vendo mal. Porque eu também estou alimentando mal. E a visão, a pessoa foge da própria visão, da própria razão de vida. Ela não tem mais a razão de viver. Então, esse tipo de pessoa, ela perde a satisfação com coisas pequenas. Ela não tem mais a mesma satisfação. Ela vive indignada, insatisfeita, vive irada. Esse tipo de pessoa, ele vive fugindo de uma depressão. Então, qual é a tendência de uma pessoa que vive assim?
quando tá vendo os filhos caindo na própria maldição, que ele lavou as mãos, que ele não quis saber nem da vida dele mesmo, ele vai estar só julgando. Ele vai estar só criticando esses filhos, maldizendo dos filhos. Você puxou o seu pai, você é igual ao seu pai, você é ruim igual a sua mãe. E aí a maldição tá ali, porque a palavra tem poder. A palavra tem poder. Se eu não tenho palavra de sabedoria, se eu fui privada dessa sabedoria, até a oração, Deus diz, até a sua oração é abominável. Não tem favor do céu. Como é que Deus vai falar com uma pessoa que ela diz falar em Deus, mas não quer saber nada do que Deus explica? Porque nunca tem tempo para Deus. Esse tipo de pessoa não tem tempo para Deus, ela tem tempo para tudo, menos para Deus. Então, uns escraviza, outros é escravizado. É isso que a Bíblia diz. Mas ele não consegue usufruir daquilo que ele tem. Ele não vai conseguir usufruir daquilo que ele tem. É isso que Deus diz. Por isso os filhos, vai botar as dores nos filhos. Os filhos, depois que começam a observar que o pai tá só churumingando, só ranzinza, só no vitimismo, na dívida, na murmuração, os filhos também lavam as mãos. Então aquilo que você tá passando com os seus pais, depois você vai produzir com os seus filhos. Vem a produção. Quer dizer, eu não soube a razão do que eu estava vendo, eu também vou fazer, porque foi o que eu aprendi a fazer. É isso que Deus está explicando, porque vem de um sentimento. Vem de um sentimento, a pessoa, ela não é aquilo que ela pensa. Isso vem do inconsciente, do subconsciente. O consciente você precisa pensar. Você precisa ter consciência dos seus pensamentos. E do subconsciente, que eu vou reagir da forma que já tem um sentimento dentro de mim. Que eu naturalizo. A pessoa que é narcisista, ela diz que não tem culpa de ser assim. Que não tem culpa de nada. Não quer saber nada, ela só reage. Então as pessoas, elas não é aquilo que elas pensam em fazer. Elas é aquilo que ela reage. Ela vai reagir. Você reage a uma situação pela visão. Então qual é a sua visão quando você vê uma situação? Então tem mãe, tem pai que ela ora para Deus levar a vida do filho. Ela pede, Deus, eu não quero não, eu não quero ver. Veja que a pessoa não tem sentimento pelo filho, não tem sentimento. Ela tá pensando nela. Ela não quer sofrer em ver uma situação dessa. Em ver o filho ter vício, entrar na prostituição, fazer a mesma coisa com uma mulher, o que o pai fez com ela. Não, tira a vida do meu filho, não quero ver isso não, Deus. Veja que a pessoa não raciocina bem. Ela quer só se livrar do problema. É isso que Deus explica. Aí outra pessoa disse assim para mim, mas Deus vai atender essa oração? Claro que não. No imediato, não. Mas, consequentemente, vai somatizando os pecados, os corpos, e por isso você vê tanta morte precoce na terra. Tantos filhos morrendo, perdendo as suas vidas pela maldição dos pais. Morre, Deus diz, ou vive mal ou morre cedo. Ou vive mal ou morre cedo. Por conta do pecado que ele é de geração. Que as pessoas não acreditam assim, não vê assim, não quer saber e não consegue entender pela visão, a razão do que está vendo. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu comentário, tá bom? E compartilhe esse vídeo na vida de alguém que você deseja fazer o bem. E até o próximo vídeo.